cada dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, trabalhador friburguense, e para toda a população de nossa cidade. Ele tem o patrocínio do Sindicato dos Trabalhadores Bancários, Sindicato dos Têxteis, Sindicato da Construção Civil, Sindicato de Metalúrgico. Ainda temos o apoio dos químicos, professores, do CEP. Esse programa traz os assuntos das categorias, pertinente a cada categoria, mas também queremos discutir o que está acontecendo na nossa cidade, os assuntos da nossa cidade. O trabalhador que constrói o dia a dia da nossa cidade, que tem problemas na saúde, no transporte, na educação, e a gente traz aqui esse programa para fazer esse debate. Nosso telefone é 2522-2266, 2522-3164. Nós temos nosso e-mail, sindicatosemmovimento@gmail.com, ou você também pode assistir a reprise desse programa lá no YouTube, né? Só você botar PGM, Sindicatos em Movimento, você vê a reprise dos programas. A gente peça que você compartilhe na rede, discuta com a gente, é importante. O programa é feito para você e com a sua participação ele fica mais interessante. Hoje, especificamente no programa, nós temos a presença do nosso companheiro, amigo e, ao mesmo tempo, vereador da nossa cidade, Cláudio Damião. Olá, Cláudio, tudo bem? Oi, Edil, tudo bem? Cumprimento a você e cumprimento aos nossos telespectadores. É uma satisfação participar do programa feito para o trabalhador, feito para a nossa população, que, como você mesmo sabe, no final paga a conta, né? Então, se as coisas estão caminhando bem, se beneficia, e quando não caminha bem, paga a conta e sofre as consequências. É verdade. Cláudio, a gente vai aqui hoje, vamos explorar bem nesse programa a questão da saúde do nosso município. Você sabe muito bem, você melhor do que eu, né? Porque você está batalhando em cima disso. A saúde do nosso município ela tem passado por muita dificuldade. Todas as áreas, nós tivemos recentemente aí uma manifestação dos funcionários da saúde, juntamente com o movimento social, nós fizemos um abraço ao Hospital Raul Sertã, nós fizemos um ato público na praça para mostrar para a população a situação. Ontem, para você ter ideia, eu conversei ontem com a Terezinha, que é do Conselho Municipal de Saúde, só ontem tinha acontecido 8 óbitos no Hospital Raul Sertã, número muito alto, né? Devido a diversas situações que estão acontecendo e a população hoje está em risco, de fato, não pelos profissionais. A gente tem que deixar bem claro que não são os profissionais estão fazendo o máximo que eles podem fazer, mas os profissionais, está faltando medicamento, faltando estrutura, faltando vontade política de se resolver as questões. Então, realmente a saúde passa por um momento muito difícil, na verdade. Edil, eu acho que até os profissionais estão sob risco. Na medida em que um enfermeiro, um médico, um assistente trabalha sem ter equipamento adequado, né, com material, quando tem um material de qualidade duvidosa, ele também se coloca em risco. Tem uma caixa chamada Descarpac, que é onde você, depois de utilizar as seringas, coloca elas ali, deposita para ela poder ser descartada. É uma forma de garantir a segurança e evitar que alguém possa vir a se ferir com uma seringa que já foi utilizada, né? Pode pegar uma doença grave, uma hepatite, um HIV, a partir do contato, né, de espetar o dedo numa seringa. E o hospital e as unidades de saúde do município não tinham esse equipamento. Estavam colocando em sacolas, em galões improvisados. Você vê que coisa absurda. Eu recebi a denúncia de que num determinado lugar estavam jogando no lixo, direto no lixo. Aí imagina que vem uma faxineira, vai fazer a limpeza do local, espeta o dedo e se contamina. Então ele passa a correr risco. Então a população de Friburgo hoje está mal atendida do ponto de vista da saúde, né? Os médicos, os enfermeiros também passam por dificuldades. Evidente que tem um médico mais envolvido e outros menos envolvidos na solução dos problemas, mas de modo geral todos correm risco. E eu venho, desde 2013, o início desse mandato,
requerendo informações sobre procedimentos, exames, compra de medicamentos, sobre várias coisas. E muitas coisas a prefeitura não responde. Não responde, Gil. Eu não tive outra alternativa, senão em dezembro de 2014, propor a investigação através de uma CPI. Antes da CPI, porque até continuando nessa ótica do hospital, eu tive na quinta-feira passada, foi na quinta-feira, foi o Alzei, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Químicos, ele estava sentindo muita dor e aí ele pediu para que eu o levasse ao hospital. Eu levei ao Sertão, ele foi muito bem atendido pela médica, com toda aquela dificuldade da fila, daquilo tudo, mas como era uma emergência, né, que estava com uma dor no peito, tem 50 anos, é um negócio preocupante. A médica, a equipe de enfermagem, eu notei claramente isso que eu estou falando, porque você estava falando, antes da gente entrar na sua proposta da CPI, eu notei claramente os atendentes lá do posto de urgência, que fizeram o procedimento com eles de aplicar o soro, não, em momento nenhum usaram luva, os equipamentos, não parecia que a qualidade do equipamento parecia meio duvidosa. Realmente eu fiquei muito preocupado, e isso deve assustar. Imagina a gente que já tem uma militância, que já tem uma cobrança, então quando vê a gente já trata de forma diferenciada. O trabalhador simples, a população simples que chega lá, realmente fica numa situação muito difícil, não é verdade? Pois é, você numa situação dessa já observou uma questão que é grave, né? Certos procedimentos requerem a proteção do profissional, né? E havia denúncias de falta de equipamento, dos insumos, né? Dos chamados insumos. Vai aplicar soro. O soro tem uma borrachinha que liga o vasilhame do soro ao paciente, né? Uhum. Muitas vezes não tinha aquele equipamento. Hoje reclamam até da roupa de cama, que é insuficiente. Tem casos de doentes internados que a família vai à rua comprar o remédio. Então, com isso, eu percebi claramente que a gente precisa mesmo alertar a população dos seus direitos. E a gente tem acompanhado o seu mandato, né, através do movimento social, você vem desde 2012, né, já batendo nessa tecla da importância de uma comissão que investigasse essa situação, né? E a gente, para surpresa nossa, a maioria dos vereadores não assinaram, né? Não assinavam e não assinaram a CPI. E agora, com essa nova situação que hoje você conta com 8 assinaturas para a CPI, o presidente já disse que vai instalar isso. Como ele disse publicamente, a gente espera que se cumpra a palavra, né, que vai instalar a CPI. E recentemente também o jornal Voz da Serra publicou uma entrevista com o Dr. Luiz Fernando. Ele disse que vai assinar também a CPI para provar que ele não tem nada no então daria 9 assinaturas. Né? Pois é, Edil, o que manda a Constituição, seja uma CPI federal, estadual ou municipal, você tenha um número X de assinaturas. No município nós temos 21 vereadores, você tem que ter 1/3 de assinaturas, ou seja, no mínimo 7. Eu consegui no primeiro momento 9, no segundo momento eu fiquei só com 3. É bom lembrar, foram 4 tentativas. Agora, eu não posso esquecer do apoio incondicional do movimento social, do movimento sindical, de associações e da população. Nós conseguimos 16.500 assinaturas, isso não é pouca coisa. É muita coisa. São muitas assinaturas e com uma dificuldade grande de ir para a rua, porque o mandato é muito dinâmico, são muitas atividades. Ainda assim a gente ia para a rua, vinham as pessoas solidárias, passaram ali advogados, médicos, professores, trabalhadores de todos os ramos, né? Jovens, estudantes. As pessoas estão indignadas da maneira como estão sendo tratadas os doentes, os pacientes nas unidades de saúde e no hospital em razão da falta de prazo de determinação para a realização de procedimentos, cirurgias, falta de exames, a falta dos insumos, a qualidade do serviço que é prestado fica a desejar em razão dessa falta de todo esse material. Eu acompanhei casos de idosos lá internados há 1 mês, 2 meses, 3 meses, aguardando uma cirurgia, às vezes uma simples cirurgia de fêmur, um pequeno procedimento. Há uma lista de serviços não prestados, às vezes uma radiografia o hospital não está fazendo. Quer dizer, isso é muito grave, isso faz com que o doente amplie o seu quadro, né, que já pode ser grave, ele se prolongue e acaba adquirindo outras doenças, ou ele sai do hospital sem a cura e vai para casa e vai morrer em casa, ou ele vai buscar um outro tipo de procedimento, tendo que vender coisas para pagar uma consulta particular, pegando empréstimo para fazer um exame que a rede pública deveria oferecer.
Isso não é uma coisa simples de resolver, eu entendo, mas a crise tem se agravado. O prefeito assumiu o mandato dizendo é para resolver e a saúde é prioridade. Disse que choque na saúde. Diz que viria uma equipe do Rio de Janeiro para colocar em dia os procedimentos cirúrgicos, os atendimentos, e o que nós vimos de lá para cá foi uma degradação permanente da saúde. Isso nós temos que botar um fim. Agora, eu te pergunto o seguinte, se o dinheiro está na conta do município, enviado pelo governo federal, participação do governo do estado, mais o dinheiro investido pelo município, que não é pouco, diz ao secretário que investiu 50 milhões além dos 15% obrigatórios, diz ele que está investindo 40% do orçamento na saúde. Ele é obrigado a investir 15%, ou seja, ele botou aí mais 25%, além dos 15%. E não compra remédios, não tem manutenção dos equipamentos médicos, não tem os insumos necessários, você mesmo falou da falta de luva, estava faltando papel higiênico, papel toalha, álcool gel, coisas simples, às vezes um remédio para dor de cabeça, não tinha fita para medir glicemia, uma situação alarmante. Às vezes até os materiais para limpeza necessários, né, que são importantes que sejam fortes na sua formulação para conter as bactérias, né, a contaminação hospitalar, também não tinha, ou tinha um material de segunda classe, de segunda categoria. Mas você fala aí assim, que o prefeito, e a gente reafirma que o prefeito ele foi para os programas eleitorais, ele disse que ia dar um choque na saúde em janeiro, quando ele assumiu esse choque na saúde. E aí o choque não aconteceu, teve, inclusive se chocou, alguém morreu, deu choque, alguém morreu. As pessoas estão morrendo, como você disse. E outra coisa é o seguinte, também depois veio uma equipe chamada SOS Saúde, SOS Saúde, que era para fazer um levantamento, um diagnóstico. Esses relatórios que foi feito, eu sei que esses relatórios não aparecem, o movimento social não teve ação. Pois é, eu requeri a cópia desse relatório com as orientações que, em tese, teriam sido formuladas pelo SOS Saúde. Primeiro é bom dizer que o SOS Saúde foi recebido aqui com tapete vermelho e banda de música. Eu lembro. Fizeram uma encenação danada de que eles estavam aqui para fazer um relatório, um apanhado de todas as unidades e apresentar com esse relatório as alternativas, os caminhos a serem seguidos. E nós não tivemos notícia depois que eles foram embora de nenhum tipo de procedimento adotado a partir da vinda do SOS Saúde, que é uma estrutura do governo do estado. Eu pedi cópia e não recebi. Além disso, foi contratada uma empresa chamada INDG Falcone. É isso que eu ia falar, o Falcone também fez. 2 milhões e 21 mil. 2 milhões e 20 mil, não tem um valor aí quebrado que eu não me lembro exatamente quanto é. E teve uma participação também da iniciativa privada, o que daria em torno de 2 milhões e 800 mil. Eles formulariam alternativas para melhorar a saúde econômica do município, a arrecadação, e também formulariam para a saúde. Em torno de 300 mil seriam em torno de um trabalho que seria prestado para a saúde. Você pergunta, você pede cópia, você requer informações e você não obtém. Então, esse já é o terceiro relatório, porque em 2009, o doutor Heródoto, quando tomou posse, trouxe para cá a Fundação Oswaldo Cruz. É verdade. A Fiocruz. E o secretário, Carlos Rubens, na época, apresentou também um relatório. Ele fez um estudo de toda a rede, de toda a estrutura e apresentava soluções. E até eu tenho esse relatório, ele deu a cópia, ele não escondia essas coisas. Eram soluções até razoavelmente baratas, em vista do que precisava fazer, formular, preparar as pessoas, enquadrá-las dentro de plano de cargos e salários, enfim. Toda essa estrutura de saúde foi reformulada por ele. Ele não conseguiu aplicar. Ficou lá uns 4, 5 meses, no máximo 5, 6 meses. Eu tenho a impressão que foi por aí, entre 4 e 6 meses. Foi exonerado, ele foi embora daqui e o relatório acabou não tendo serventia nenhuma. Então não há uma progressão no processo de melhoria da qualidade da saúde por falta de um investimento financeiro, mas também intelectual. A gestão, então, está totalmente dissociada desfacelada. Não existe uma gestão, não existe um planejamento de ações, como que vai se dar, a ingerência da sociedade, o próprio conselho também está sendo colocado à margem. Realmente a gente está em crise, a saúde está realmente em crise. A gente vai ao intervalo, Cláudio, e no segundo bloco nós vamos falar basicamente da questão da CPI, da instalação da CPI, que é importante para você, trabalhador, entender que o Cláudio, através do mandato com outros vereadores, tem levantado isso tudo que a gente está falando, elementos concretos. Até então a argumentação é que não tinha nenhum fato determinado. Só você ser atendido por um profissional sem a luva, para mim já é um fato totalmente determinado, já deveria ter acontecido a CPI. A gente vai ao intervalo e a gente volta no segundo bloco conversando com o vereador Cláudio Damião. Trabalhador brasileiro
o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212, e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Olá, amigos e amigas, voltamos com o programa Sindicatos em Movimento. O programa é patrocinado pelo Sindicato dos Bancários, Sindicato do Esteio, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Sindicatos Metalúrgicos. Temos ainda o apoio dos químicos, professores do CEP. O programa é feito para você, trabalhador, e também para toda a população. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail sindicatosemmovimento@gmail.com, ou então você pode assistir lá no YouTube. Em breve nós estaremos com uma página no Facebook também. No primeiro bloco nós estamos falando um pouco sobre a saúde do município. E nós estamos entrevistando hoje o vereador Cláudio Damião, vereador que propõe uma CPI da saúde de nossa cidade. Vereador, nós do movimento social estivemos acompanhando junto com o senhor no sentido dessa necessidade de fato de uma CPI. É um dos argumentos, a gente estava falando no primeiro bloco, que os argumentos do governo e de alguma parte de vereadores dizendo que não existia um fato determinante, né? E agora, como é que fica? Já que nós temos hoje 9 assinaturas, segundo a imprensa, né? Você está me dizendo que tem 8, o doutor Luiz, como é que é o nome? Luiz Fernando, ex-secretário de Saúde, disse que vai assinar também a CPI, então tem hoje um número suficiente para a CPI ser instalada. O presidente da Câmara, o vereador Márcio Damasio, disse que na próxima quinta-feira ele ia instalar os trabalhos. A gente espera, e nós estaremos lá, o movimento social está lá para pressionar. Então, qual foi o fato determinante? Não, o fato ele já existe desde o início. São os que eu elenquei e que eles sempre relutavam em instaurar com argumentos absolutamente desqualificados, né? Para você não instaurar uma CPI, só pode se não tiver cumprido os requisitos, que é o prazo, as assinaturas e o fato determinado. E o fato determinado que eu informo é a falta de medicamentos, no caso, então eu quero saber as razões, as licitações, por que elas não acontecem, a manutenção dos equipamentos médicos, por que não tem manutenção, e se tem, por que não tem contrato, licitação, da mesma forma o remédio. Só para você ter uma ideia, a última licitação de remédio que eu encontrei na página da Prefeitura se deu em 2014, em fevereiro, num valor em torno de R$200 mil, que valeria, segundo eles, por 4 meses. E aquilo de lá para cá não teve mais? Não teve mais, nós não localizamos. Então, se estão fazendo compras emergenciais, tem que ter uma razão que explique. E aí nós temos que entender por que não licita. Montaram uma licitação há coisa de 2 meses. O Tribunal de Contas barrou, porque o preço estava acima do preço de mercado. Então, assim, a cotação estava errada. E por que leva esse tempo todo para deixar as pessoas num estado de sofrimento, de amargura, de angústia, sem ter os remédios? Por que exames, né, simples, endoscopia, ultravaginal, coisas dessa natureza, eu não sou do ramo médico, mas tem uma lista grande, não estavam sendo feitos e alguns continuam não sendo realizados? Por que não licitou, não abriu o processo junto às empresas que fornecem o serviço, ou mesmo o hospital, naquilo que lhe cabe fazer também? Por que nós ficamos sem sangue? Né? Olha que situação. Então, existem inúmeros fatos determinados. Só que eles ficavam alegando que eu estava alargando demais os fatos determinados, que seriam excessivos. Isso é uma falta de vontade política. Falta de vontade, eles não querem. De fato, eles estão protegendo o prefeito para que não se faça uma investigação na saúde. Agora, é do papel do vereador esse trabalho de investigação. Então, nós fomos reduzindo, hoje nós estabelecemos como fato determinado, que já tinha na primeira proposta de CPI, a questão da compra de medicamento e a manutenção do equipamento médico. Além disso, a omissão e negligência do poder público. São 2 fatos determinados, presentes desde o início também. E incluímos uma lei do vereador Renato Abirrâmia, que trata também da compra de remédio, e que seja remédio com qualidade. Então, isso já estava inserido dentro da questão da compra de remédio, mas nós salientamos através da lei do Dr. Renato Abirrâmia.
E depois dessa pressão toda das ruas, do movimento social, fizemos uma audiência pública, né, que vocês participaram. Por fim, a Câmara, o presidente, eu entreguei pela 4ª vez, e ele no dia 13, agora desse mês, disse que acolheria. Né, que acolheria, pediu para que apresentassem os nomes, deu 2 sessões. No caso, nós temos essa semana para apresentar cada bloco legislativo o nome do integrante dessa CPI, e eu espero que eu possa participar. Defendo, inclusive, o meu nome para presidir, uma vez que eu sou o autor, e espero que não seja uma CPI chapa branca. É isso que eu ia falar para você, porque, por exemplo, agora, a instalada a CPI, né, isso aí para a população entender, os trâmites são esses: você entrega ao presidente, né, com as assinaturas, com fato determinante, que segundo ele tinha que ter, aí você instala a CPI. Agora, quais são os próximos passos? Né? Isso que é para a população estar ciente, isso é como que podemos dar, além das 16 mil assinaturas que existem, que para mim já é pressão suficiente, um vereador, um político, né, que se diz representante do povo, que recebe em sua mão 16 mil assinaturas, dizendo que querem investigação de determinado fato, já é o suficiente, representatividade suficiente para ele instalar. E quais são os passos, assim? Pois é, o primeiro passo foi cumprir todos os requisitos, protocolar na casa. Agora ele acolheu, ele não podia ter outro procedimento, né? Ele vinha tomando medidas erradas e a gente combatendo, e aí, quer dizer, ele ficou num desgaste esses meses todos de dezembro até agora. E ele pediu, olha, vou instaurar, eu quero que os blocos partidários que compõem a Câmara apresentem os nomes dos membros que vão participar. Do nosso bloco, que são 3 partidos, nós vamos apresentar, e o bloco tende a me apresentar, a me apontar como o representante do bloco, e vou também requerer a presidência da comissão. E os demais blocos vão apresentar os nomes. O que tem nisso? É democrático? É. Mas corre o risco dessa representação ser uma representação de 4 vereadores da base do governo. Isso pode acontecer. Então, se eles já insistiram em não instaurar a CPI, eles podem também, por dentro, dificultar o trabalho da comissão. Né? Eu não estou aqui pré-julgando, mas pode acontecer. Então, vai ser um exercício muito exaustivo para a gente chegar a contento, né, aos resultados que a gente espera, e de apurar as responsabilidades que vão até culminando nas mortes, né, por falta de medicamento, de insumo, de manutenção de equipamentos médicos, e as omissões e negligências do qual nós falamos. E uma situação que a população tem, nós, no Movimento Social, em 2014, nós coletamos cerca de quase 11 mil assinaturas pedindo uma CPI da questão da água e do esgoto na cidade. Por que a gente pedia naquele momento? Até para fazer esse link. A gente pedia porque a gente sabe muito bem que a população está pagando 100% de taxa de esgoto, e a gente sabe que não tem 100% e esgoto não é tratado devidamente na nossa cidade. Mas a população já está pagando. Sim, há muito tempo. A população já está pagando. Então, o que lá no Cataciano mesmo, você é do Cataciano, sabe onde é aquele córrego ali? As pessoas têm até foto, que além do mau cheiro, é uma questão de saúde também, né? Mau cheiro, e o nível de água ali é horrível. E aí o que acontece? Nós coletamos 10 mil assinaturas, entregamos, eu que fui representando o movimento social naquela época, entreguei na mão do vereador Márcio Damasio, e ficou engavetado até hoje. Mais de ano, né? Mais de ano. O vereador Zezinho de Caminhão, junto com outros vereadores, você também está nessa proposta, apresentaram, pegando essas 10 mil assinaturas, mais alguns elementos que eles conseguiram levantar, principalmente sobre a ética de olaria, que aquele tratamento ali é irrisório. Aí eles apresentaram, e a presidência, para minha surpresa, aí que eu quero chegar, porque para fazer um link das 2 CPI, minha surpresa, 19 vereadores assinaram de pronto a instalação da CPI. De 21, 19, inclusive o presidente. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Chamou muita atenção, né? Por que me deixa com a pulga atrás da orelha, vereador? Não questionaram, não fizeram como a da saúde, que negaram durante 3 vezes. Né? Então, ele estava com 14 mil assinaturas, com 11 mil assinaturas desde 2014, o presidente. Agora o vereador Zezinho, com todo o seu trabalho, com o vereador Gabriel, o Wellington, fizeram um levantamento de elementos para apresentar a CPI. Eles aceitaram. Agora eu vou ler para você, vereador. Não tem por trás dessas 19 mil assinaturas, eu aqui de fora, o Movimento Social pensando assim, será que não estão querendo desviar o foco?
Será que eu fico preocupado, e aí a gente chama a atenção do momento, é fundamental a CPI da água e esgoto, claro. Fundamental que aconteça e a gente vai estar aqui pressionando, como sempre precisamos para acontecer. Mas será que essa CPI, essas 19 assinaturas, não está com uma estratégia de desviar o foco da CPI da saúde? Olha, é possível, né? A gente vem trabalhando essa questão da água há muito tempo, né, Edil? Antes mesmo de eu ser vereador. Uma das brigas... Né? Nossa, briga de muitos privatização anos. Desde a privatização da água, a gente vem brigando contra esse monstro, né, que tomou conta da cidade. E o movimento sindical colheu assinaturas, levou, encaminhou, você muito bem já explicou isso aqui, e a Câmara nem se manifestou. Agora que a gente vem, depois de 8 meses, né, conseguir instalar a CPI da saúde, o vereador Zezinho, com todo o mérito, junto com o vereador Gabriel e o vereador Wellington, né, e a participação de outros vereadores na assinatura, da qual eu faço parte também, a Câmara acolheu com uma tranquilidade enorme a CPI da água, né? Essa é a grande surpresa. E, de fato, a gente fica imaginando, merece uma CPI? Óbvio que merece. Tem que investigar? Tem que investigar. Mas essa aceitação com tanta tranquilidade leva a gente a pensar, não estou aqui querendo julgar ninguém, mas leva a pensar que é uma estratégia para tentar, de alguma forma, desviar o foco da CPI da saúde, que é fundamental, é importante e vai ferir gravemente essa questão da prefeitura, porque ela vai, objetivamente, se tiver força de investigação, como eu espero que esteja, que tenha, chegar ao ponto de entender aonde o dinheiro está sendo empregado, porque se as pessoas estão morrendo, todo dia nós temos óbitos. Filas de atendimento que não são de pessoas que não são atendidas, aguardam 1 ano, 2 anos, como eu tenho vários relatos, não é? É verdade. E onde está o dinheiro se o prefeito diz que está investindo um caminhão de dinheiro na saúde? Porque se você até para o telespectador entender, porque, por exemplo, a CPI da água, fundamental, você está pagando sem ter o devido tratamento, é uma questão de saúde pública mesmo, uma questão de tratamento de esgoto, tudo isso já deveria ter acontecido há muito tempo na cidade, isso já, o governo federal disponibilizou recursos. É uma preocupação porque hoje existe uma terceirização do serviço através da Águas de Nova Friburgo. Mas a CPI da saúde preocupa mais porque são milhões que chegam no município diretamente para a conta do município, que ele, através dessa conta, gerencia, deveria gerenciar, né, que eu não sei nem como é que anda isso, gerencia, e isso aí realmente pode ser mais preocupante, uma vez que aí pode acontecer as improbidades administrativas, pode acontecer aí os desvios, a gente pode ver aí, tem aí hoje a nível nacional o Ministério Público, né, investigando tudo. Se a CPI levanta muito bem os dados, isso pode chegar a complicar a vida de pessoas. Edil, na CPI da tragédia, que eu também propus e presidi junto com o acompanhamento do vereador Pierre, que foi o relator naquela ocasião, nós fizemos um trabalho de boa qualidade, muito bom trabalho, e nós identificamos problemas exatamente na manutenção de equipamentos médicos. Havia fraudes ali gravíssimas e o valor empregado para a manutenção do equipamento é de alguns milhões de reais. Então nós estamos falando de dinheiro público mal utilizado. Eu vou citar um exemplo de uma coisa que aconteceu e até hoje eu não obtive resposta. Houve um dia uma falta de luz no Hospital Raul Sertã, o gerador de energia que deveria funcionar não funcionou. Quer dizer, olha um problema de manutenção. Nas unidades lá onde estavam internados pacientes graves com respiradores, os respiradores desligaram, as baterias dos aparelhos não funcionaram e tiveram que usar o pulmão manual, que eles chamam de ambusar o paciente. E ficaram lá bombando, me disse lá um enfermeiro que só tinha um equipamento para um grupo de pacientes, e eu cheguei a receber a notícia de que 3 teriam falecido, em razão dessa situação. Pedi a cópia dos procedimentos, a cópia do livro de registro, não me deram, negaram as informações, abafaram o caso. A muito custo, chegou um dia debaixo da minha porta a cópia de um dos livros, que dava conta de que um paciente tinha morrido, e a razão era exatamente o fato de ter faltado energia elétrica. Se alguns outros morreram e outros setores registraram, eu não sei. Então, a manutenção é importante. Olha, se tivesse manutenção, o gerador de energia funcionaria. Se o gerador não funcionasse, as baterias dos equipamentos, dos respiradores artificiais funcionariam. Agora não funcionou nada. Então pode ter outros equipamentos também
necessitando de manutenção, não tendo a manutenção e as pessoas pagando por isso. Eu queria só rapidamente também, Edil, falar... Só pra gente, eu ia entrar nesse assunto. Uma vez que instalada a CPI, você tem um espectro muito amplo para se discutir, não é verdade? Desde a questão do atendimento, a aplicação das verbas, tudo isso. E a gente espera aí que o movimento social ele esteja acompanhando. Uma das brigas nossas aí do movimento social, junto com o pessoal de Olaria, é em relação àquele posto lá do SAS em Olaria. Olaria é um bairro grande, né? Muito, muito grande. E aí o governo vem e tinha uma proposta da construção de uma UPA em Olaria, transfere essa proposta para o pátio do Raul Sertã, que eu não entendi, se já tem uma unidade ali para que montar outra, e deixa um prédio como aquele lá obsoleto. Existe já uma discussão, um movimento social que pedindo essa questão da Olaria, não é verdade? Eu estou só reforçando a ideia de que a população participe, se manifeste junto ao prefeito, aos vereadores, com relação à necessidade de retomar o prédio do SASE. Lá funcionaram vários ambulatórios, né, no município, com atendimento diversificado, atendia a população de Olaria, se somava ao posto de saúde de Tunicaçuga, que também fica ali na Vicente Sobrinho, e que está, de certa forma, sucateado. Você vai lá, você vai ver a deficiência também da prestação do serviço, do equipamento. Não fosse o corpo profissional, que é excelente, as pessoas não teriam atendimento nenhum. Então, a ideia da prefeitura, de cobrar da prefeitura, que mude o seu posicionamento com relação a essa UPA dentro do Raul Sertã e leve para Olaria, é uma questão até estratégica, porque a população de Olaria não vai precisar se deslocar nesse trânsito confuso e não vai engarrafar ainda mais aquela avenida ou a General Osório, que já está bastante sufocada, e além disso não vai criar mais um problema, porque onde vão ficar os carros que estão no pátio do Hospital Raul Sertã, né? Então é isso aí. Então é uma luta que vai continuando, que a gente tem que... O programa, infelizmente, nosso tempo ele é curto, mas por outro lado, eu queria agradecer a sua participação e deixar um programa aí que você reforce a participação, tanto da questão da UPA, né, e da pressão popular em relação à CPI também. Eu quero agradecer à população que assinaram, né, todos que assinaram esse documento pedindo e propondo a CPI da saúde. Nós vencemos nesse aspecto. A pressão popular se fez valer e a Câmara recuou. A presidência aceitou a instauração e agora vai ser montada a CPI. Eu espero poder participar e espero que tenha ali a representação de mais pessoas que não façam parte da base do governo para ter um equilíbrio, né, na representação. E mais do que isso, eu quero que a gente tenha liberdade e apoio da Casa Legislativa para ir a fundo na fiscalização, independente dali se é uma casa cuja maioria seja governista. Eu acho que o que tem que valer é o apoio ao interesse público, é o apoio às necessidades da população de Nova Friburgo. E agradecer a todos, então, por esse forte apoio e lutar para que a gente tenha uma UPA em Olaria e que esse prédio do SASE possa ser desapropriado por município e voltar a funcionar. Obrigado. Eu agradeço a sua participação e reforçar aqui para os trabalhadores da população, nada cai do céu, né? As coisas só vão acontecer diante da pressão, da organização. Pressione o seu sindicato, a sua associação de moradores, né? Se organize e vamos ajudar. Se a gente fizer pressão, com certeza a Câmara vai atuar em defesa dos interesses dos trabalhadores. Não é fácil, mas a gente pode tentar e continuar. Muito obrigado aí pela sua audiência, assista a gente lá no YouTube, PGM, Sindicatos em Movimento, e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Está na luta, do corre-corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda a firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhar